Bom dia, pessoal. Estamos aqui para o nosso cafezinho domingueiro. Estamos aqui com o nosso reverendo Wagner Borges, pastor da Sétima Igreja Presbiteriana de Patos de Minas, pastor missionário, que tem nos abençoado muito ali no norte de Minas, né, buscado levar o carinho para aquelas pessoas necessitadas ali, né, pastor? Um E eu tempo tive a muito bom. oportunidade de estar participando 2 vezes dessas viagens com ele, e é realmente uma bênção. Quando a gente pensa que a gente está levando a bênção, a gente recebe muito mais, a gente volta de lá impactado com as bênçãos, né? Maravilhoso. Que bom poder ser amigo do senhor e Amém. poder estar participando com o senhor aí, né? Amém. Que a graça dele esteja sobre a sua vida, que o senhor possa nos trazer uma pastoral a respeito dos 12 primeiros livros de 1 Muito bem. Samuel, né? Muito Sei que é um bem. desafio, né? O tempinho nosso é pouco, né? Porque precisaríamos muito tempo para falar, Verdade. mas com certeza o senhor vai dar um panorama rapidinho para Amém. nós. Deus o Amém. abençoe. Amém. Que alegria, querido ouvinte, amigo, irmãos, presbítero Saraiva, o prazer é todo meu, tá bom? E poder tê-lo e tê-los nesse trabalho missionário para nós é uma alegria muito grande, né? O nosso desafio hoje é falar sobre o primeiro livro de Samuel. Nós vamos falar de alguns temas principais dos 12 capítulos, relembrar alguns temas, né, que os irmãos ao longo destes cafezinhos ouviram e certamente foram abençoados, né? Nós vamos orar nesse momento e eu quero convidar você a orar comigo. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pela vida do presbítero Carlos, que tem sido um instrumento do Senhor na vida de muitas pessoas, e creio, ó Deus, que o Senhor tem usado a sua vida para edificar corações. Amém. E nesse dia que o Senhor traga ao nosso coração alento e também a tua graça. Em nome de Jesus oramos, amém. 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 Sempre quando nós nos lembramos da história de Samuel, nós nos lembramos do que Deus pode fazer. Ao longo da história, nos lembramos do triunfo da graça. A graça que triunfa sobre as impossibilidades. Talvez a sua vida é marcada também por impossibilidades, mas Deus é o Deus que pode todas as coisas. E nós cremos nisso, né? A história de Samuel inicia-se com uma mulher estéril, uma mulher que desejava ser mãe. E ela então ia ao templo e orava e clamava ao Senhor. E Deus então ouviu o seu clamor. E ali Ana, naquele dia, faz um voto dedicando a Deus o seu filho. E chegou o tempo então que Samuel nasce. Ana aproveita um tempo e chegou a hora de poder apresentar o seu filho ao Senhor. Ele é levado ao templo e colocado aos cuidados do sacerdote Eli. Que desafio, né? Esse é um desafio muito grande para uma mãe, mas já nos mostra como Samuel seria criado, através de uma postura de obediência. E essa é uma marca muito presente nos primeiros capítulos e na vida de Samuel. Ao contrário, os filhos de Eli já eram filhos rebeldes e filhos que cresceram desonrando ao próprio sacerdote e a Deus, através das suas ações e dos seus pecados. Por outro lado, Samuel crescia em obediência a Deus, né? Chegou um tempo então que Deus se revelou a Samuel. Deus então chama Samuel para servi-lo, para andar com ele, para conhecê-lo. E é tão maravilhoso isso, né? Agora nós temos a nação de Israel, um povo que foi chamado para ser diferente e obedecer a Deus, fazer a diferença. E agora, dirigidos pelo sacerdote e pelos sacerdotes, filhos de Eli, eles agora perdem a batalha. Perdem a batalha, a arca é roubada pelos filisteus, levada ao templo de Dagon, e ali Deus visita aquele lugar, dando vitória novamente ao seu povo. E agora os filisteus devolvem a Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus para o povo de Israel. Isso mostra que naquele momento, bem como a liderança de Israel e bem como o povo estavam apoiados
na sua própria força e na sua própria capacidade. Mas agora então Deus chama Samuel como um profeta que vai agora trazer a vontade de Deus para o seu povo. Samuel agora está diante de um grande desafio, porque Deus revela a ele que a casa de Eli iria cair, né? Os filhos de Eli morrem na guerra, e agora, quando chega a notícia para o sacerdote Eli, né, de que a arca havia sido roubada, de que os filhos haviam sido mortos, Eli então cai da cadeira e morre. Que história, hein, presbítero? Que coisa, hein? E agora quem assume o governo? O próprio Samuel. Samuel agora vive um novo período, né, na sua vida, que ele se torna agora o legislador de Israel, o juiz. Ele assume então esse posto de governador, e ele então passa a percorrer o país, governando aquele povo. E a primeira ação de Samuel, presbítero Carlos e querido ouvinte, é conclamar esse povo ao arrependimento, a mudança, né? É voltar novamente para Deus, é restaurar a sua vida e a sua comunhão com Deus. É o que Deus faz conosco sempre, né? Sempre quando nós erramos e falhamos, a palavra do Senhor nos conclama a nos voltar para Ele. E talvez hoje é esse momento para que você possa restaurar a sua comunhão com Deus. Por um lado, nós temos uma história trágica de desobediência e de brechas que foram dadas pela família de Eli. Por outro lado, nós temos agora um homem levantado por Deus para governar o povo de Deus sobre a perspectiva da obediência, né? Mas como acontece, presbítero Carlos, na minha vida, e eu acredito a possibilidade na sua e nas nossas famílias, Samuel agora está ficando velho e, por um lado, os filhos de Samuel também começam a desobedecer, se corrompem e a desonrar a Deus, né? É trágico como muitas das vezes situações chegam na nossa vida. E agora o povo, vislumbrado pelo governo das outras nações, o povo de Israel, já vendo tudo aquilo, chega para o juiz, né, Samuel, e conclama Samuel a ter um rei, né? Eles agora querem um rei para governar toda a nação. E Samuel agora precisa colocar isso diante de Deus, apresentar isso diante de Deus. E agora Deus então permite que aquele povo tenha um rei. Mesmo contra a vontade dele, né? Mesmo contra a vontade do próprio Deus. Lembrando que Deus governava aquela nação, né? Deus estava sobre o governo, e ter um rei era a mesma coisa de rejeitar Está dispensando Deus. a Deus, né? Rejeitar a Deus, né? E agora o primeiro rei ungido por Samuel é o Saul. Saul agora ele tem boa estatura, boa aparência, né? Aos olhos das pessoas daquela época, o melhor rei, né? E se você for observar o crescimento e a expansão do reinado de Saul, né? Nós vamos perceber isso já no capítulo 11, no capítulo 12, né? Esse avanço do reinado de Saul. Mas é interessante que quando Samuel vai passar o governo de Israel para Saul, Samuel relembra o povo e relembra a liderança. É necessário obedecer a Deus, né? Mesmo contra a vontade de Deus, Deus misericordioso, Ele concede, né, o rei à nação de Israel. Mas agora Ele relembra, é necessário obedecer a Deus e submeter a Deus, né? E daqui a pouco vai aparecer mais um personagem nessa história, né? Que é um outro rei que vai ser ungido por Deus agora, né? Essa história, ela continua de uma forma maravilhosa. E se você quer saber os próximos capítulos e enredos dessa história, você não pode perder os próximos cafezinhos, né, presbítero Carlos? Muito bom, pastor. Tem que lembrar o que para tomar um cafezinho. Né? Excelente. Isso.
E aí, no capítulo 12 agora, né, nesse último capítulo, Saul é escolhido, aclamado como rei. E então Samuel passa esse governo para Saul. E agora nós temos a expansão do reinado de Saul. Né? Mas agora o presbítero Carlos vai continuar, né, certamente trazendo um pouco mais, né, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quem sabe depois a gente volta, você continua o Ai, cafezinho, né? muito bom, muito bom, né? Continua a história, né? Que Deus abençoe você, né? Eu quero concluir a minha fala, né, para você que talvez o ponto mais importante da nossa vida e da nossa história é a obediência. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. E talvez uma das coisas que Deus espera de nós, como servos dele, é nos submetermos à sua vontade. Né? Eu quero convidar você, nesse momento, a encerrarmos esse cafezinho, trazendo ao nosso coração a importância de nos submetermos à vontade de Deus. Você tem feito isso ultimamente? Você tem buscado a Deus e a vontade de Deus para a sua vida quando você vai tomar suas decisões? Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, você tem buscado a Deus em oração e perseverado em Deus através da oração? Que você possa ouvir a Deus. Amém. E tomar a melhor decisão. Amém. Amém. Que Deus abençoe. E bênção, pastor. Muito obrigado, viu, Amém. por essa explanação maravilhosa Amém. das nossas vidas. Né? Amém. Eu não posso perder a oportunidade, pastor, de deixar à vontade o senhor aqui para o senhor falar a respeito dos trabalhos da igreja aqui, convidar os nossos ouvintes, que tem muitos ouvintes aqui em Patos, né? Que legal. Então, o senhor fica à vontade para o senhor falar dos trabalhos da igreja aí. Que bom. Do trabalho missionário, se o senhor quiser. Que bom, que bom. Meus irmãos, você, meu amigo também, né? Você que mora aqui nas regiões aqui dos bairros próximos ao Ipanema, né? Você está convidado a nos fazer uma visita, né? Nós estamos aqui na Avenida Ari Pessoa Franco, 350, bairro Ipanema, ao lado do posto de saúde, né? E nós nos encontramos aqui às quintas-feiras e aos domingos, 9 horas da manhã e às 19 horas, na quinta-feira às 19h30. E nós temos também os nossos grupos de pastoreios que estão sendo implantados aí pela cidade também. É um lugar onde a gente encontra de uma forma mais pessoal para poder conhecer a Deus e ser discipulado, tá bom? O presbítero Carlos, né, falou no início, também falou agora. Nós desenvolvemos ao longo do ano, né, e nós esperamos que ao longo de 2025 também a gente consiga realizar um trabalho missionário. Deus nos chamou, né, com uma missão não só de evangelizar a nossa cidade, mas também abraçar uma região, né, do nosso estado muito carente, o norte de Minas. E ao longo aí de alguns anos nós temos desenvolvido um trabalho, né, além da assistência social, e a gente sempre tem levado algo a mais, né? Já levamos médicos, enfermeiros, psicólogos, né? Alguns irmãos já dedicando a Deus com ações sociais, corte de cabelo, né? E ações para as crianças, para jovens e adolescentes, além dos donativos. É claro que o mais importante é a palavra de Deus, é o reino de Deus ser conhecido, né? E assim, ao longo desses anos, nós tivemos em lugares e igrejas, né, presbiterianas e irmãs, levando um pouco de ânimo, de encorajamento e do amor de Deus, né? E Deus tem levantado parceiros, né, como o presbítero Carlos Saraiva, a primeira igreja, né, irmãos da primeira igreja que já nos serviram várias vezes, né, como outras irmãs, igrejas irmãs aqui em Patos de Minas e também no nosso presbitério da nossa região, né, lojistas aqui em Patos, empresários, amigos, né? Então a gente sempre tem orado a Deus, porque esse é um trabalho que tem continuado ao longo de quase 10 anos, porque ele é um trabalho de muitos, ele não é um trabalho de um só, né? Ninguém faz um trabalho como esse sozinho, né? É Deus a cada ano cuidando e fortalecendo, né, o trabalho missionário, né? Eu tenho aprendido muito com o presbítero Carlos, né? Ele também, né, tem desenvolvido alguns trabalhos, né? Ele nunca parou, ele tem sido uma bênção na igreja local, né, como presbítero, como servo de Deus e também no reino de Deus. E o desafio, presbítero, eu creio que é esse, né? É de fato nós sairmos da nossa zona de conforto, sairmos para que a gente possa unir forças em prol do bem maior do reino de Deus, que é o Evangelho, né? Proclamando, amando e cuidando uns dos outros, porque Jesus está próximo. Amém. Amém.
Muito obrigado, pastor. Amém. Que Deus abençoe o senhor, a sua igreja. Amém. E nós ficamos por aqui. Domingo que vem, nós estaremos de volta com mais um cafezinho. A paz. Tchau, Que Deus tchau, pessoal. Deus abençoe. abençoe. Amém.